do nosso aplicativo, seja muito bem-vindo. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo para você o melhor conteúdo do agro para te deixar muito bem informado já no começo da sua manhã. Muito bem, a partir de agora, você também pode e deve participar com a gente pelo 9919-9690, 9919-9690 e pelo nosso Instagram, Bom Dia Produtor, para você que está conectado através das redes sociais. Pesquise aí no seu Instagram por Bom Dia Produtor. Você pode seguir a gente e acompanhar as principais informações e as novidades e também os bastidores aqui do nosso programa. Bom, a gente começa o Bom Dia Produtor de hoje para falar sobre manejo de plantas daninhas na pós-colheita da safrinha. Quem participa com a gente é o doutor em agronomia, Felipe Goulart Machado, que já está por aqui. Bom dia, Felipe. Bem-vindo. Bom dia, Leonardo. É um prazer estar aqui na Rádio 96 FM. E espero que hoje seja bem proveitosa a entrevista. Com certeza. Bom, Felipe, para quem ainda, por acaso, não te conhece, quem é o Felipe Goulart Machado? Eu, pelo menos, sei que é doutor em agronomia, filho dos meus amigos Lucivaldo Machado, da Sandra, mas quem é o Felipe no agronegócio? Primeiramente, eu sou natural de Rio Verde, né? E fiz agronomia no Instituto Federal Goiano, né? O antigo Cefet. E desde o início da agronomia eu já comecei a despertar um pouco nessa parte de pesquisa. Então eu fiz o mestrado aqui na UniRV. E do mestrado o meu saudoso orientador Carlos César, da Comigo, me mandou lá pro Paraná. Então no Paraná eu fiquei mais 5 anos estudando somente a ciência das plantas daninhas, né, o período de doutorado. E nesse período eu fiquei um pouco nos Estados Unidos também, fazendo um programa que se chama Doutorado Sanduíche. E nesse período eu tive a oportunidade, né, de vivenciar bastante metodologia, bastante estudos relacionados à ciência das plantas daninhas. Então eu voltei dos Estados Unidos na pandemia e agora eu abri uma empresa, né, que chama Centro Agro, Pesquisa no Cerrado, que é uma estação de pesquisa aqui em Rio Verde. Então, nessa estação de pesquisa, nós desenvolvemos estudos, né, para estar validando novas tecnologias. Então, empresas do agro, né, multinacionais que têm ou variedade de soja, ou produtos químicos, ou bioestimulantes, ou até biológicos, né, nós fazemos diversos estudos nessas áreas para estar validando se a tecnologia funciona de acordo ao esperado ou não. Então, basicamente, a gente trabalha muito com inovações, novas metodologias, novos produtos, novas tecnologias para a agricultura. E o Centro Agro fica próximo de Rio Verde? Fica bem próximo, é na saída de Goiânia, tá? Sentido Goiânia, próximo ao Posto Décio. Então, vai passar o Posto Décio, vai virar a primeira direita, vai ficar 2,5 quilômetros da rodovia. Então até abro para você uma hora pra gente ir lá visitar, ou algum ouvinte da rádio que esteja interessado também conhecer um pouco mais do nosso trabalho, para estar indo lá fazer uma visita. Bacana. Bom, e o Felipe está por aqui hoje para falar sobre manejo de plantas daninhas na pós-colheita da safrinha. Você, nosso ouvinte, pode participar com a gente, 9919-9690, para você interagir com a gente. Bom, para a gente começar, Felipe, qual que é a importância do manejo das plantas daninhas após a colheita da safrinha? Então, Leonardo, pensando, né, hoje em dia nos custos dos defensivos agrícolas, se nós conseguirmos, né, manejar essas plantas daninhas o mais precocemente possível, provavelmente a gente vai ter uma economia, né, no uso de defensivos agrícolas, ou seja, né, herbicidas. Então, se nós conseguirmos fazer uma aplicação mais precoce em plantas daninhas antes da planta ficar grande ou precisar de muitos produtos, a gente consegue, né, ter uma economia de produto, principalmente pensando em economia. Então, quando ocorre a colheita da safrinha, no caso o milho, a gente tem que monitorar sempre. Se tiver dano planta daninha, se tiver com infestação de planta daninha, a gente tem que monitorar, tem que saber qual a planta daninha. Se o produtor tiver com dificuldade de identificar essa planta daninha, ligar para o agrônomo, passar foto, chamar o agrônomo na propriedade e definir, vamos aplicar o herbicida para controlar essa planta daninha antes que ela se torne um problema mais grave, com uma planta maior mais difícil de morrer. Correto.
E com a colheita do milho safrinha, quais que são os principais aspectos no manejo de plantas daninhas a ser levado em conta antes da semeadura da soja? Então, o principal aspecto que a gente tem dificuldade aqui na região é principalmente em relação à umidade relativa do ar. Porque é uma época do ano muito seca, né? Apesar de nós termos chuvas no mês de junho, né? Teve lugar que deu 15 milímetros, lugar que deu 40. Então, a gente tem que entender o melhor momento da aplicação. Então, assim, são baixos períodos do dia que dá para aplicar, mas como não tem muita atividade na lavoura, dá para o produtor aplicar 2 horas por dia e parar para estar aproveitando mais esses herbicidas. Então não é uma operação que tem que fazer rápido, dá para fazer escalonado, todo dia fazer um pouco para estar aproveitando melhor o efeito desses herbicidas. Então... Excelente. Bom, agora são 7h10, daqui a pouco a gente começa aqui também com as participações do nosso ouvinte. Algumas pessoas já estão parabenizando o Cássio, que está em Paraúna. Bom dia, Leonardo e Felipe, parabéns pelo bate-papo, bastante interessante nessa parte inicial. O Guilherme em Montevidéu, bom dia, onde fica o Centro Agro em Rio Verde? Ah, sim, eu tinha falado pro Leonardo, mas fica próximo à saída de Goiânia, né? Você vai sentido Goiânia, vai passar o posto Décio, você vai virar à direita, vai ficar 2,5 quilômetros, então fica bem próximo aqui da cidade de Rio Verde. Pronto. Daqui a pouco a gente volta com mais participações. Você ainda pode mandar sua mensagem, 99199690 e pelo Instagram, Bom Dia Produtor. Depois do intervalo a gente volta. Nesta edição do Bom Dia Produtor, estamos recebendo o doutor em agronomia, Felipe Goulart Machado, falando hoje com você, nosso ouvinte, sobre manejo de plantas daninhas na pós-colheita. Bom, vamos falar agora sobre as principais plantas daninhas de difícil controle que o agricultor que está ouvindo a gente agora deve ficar atento na sua lavoura após a colheita da safrinha, Felipe. Então, Leonardo, isso é uma questão muito importante, tá? Porque existem algumas plantas daninhas que elas são tolerantes ou resistentes a herbicidas. Essas plantas daninhas geralmente apresentam um difícil controle, principalmente devido à resistência ao glifosato. Então, quando você faz uma aplicação, né, de um determinado produto, geralmente uma aplicação não é suficiente para estar matando ela. Então, quando pensamos, né, no manejo integrado, né, o manejo completo dessa planta daninha, geralmente é 2 a 3 aplicações. Então, aí a gente entra nas plantas daninhas que apresentam resistência ao glifosato, como buva, capim amargoso. A gente começou a ter relatos de algumas outras plantas daninhas resistentes ao glifosato aqui na região, como o caruru. Então, o produtor tem que ficar muito atento. Ainda não foi confirmado, mas tem que ficar atento se está sobrando caruru na área, se está sobrando leiteiro, que tem caso no Paraná. Então, o produtor tem que estar muito atento a essa resistência. Caso tenha essa resistência, essas plantas daninhas na área, então o produtor já tem que começar o manejo antecipado. E aí que entra o manejo da entre-safra, né? Que o produtor consegue aplicar quando a planta daninha está no estádio menor. A planta está pequena, menor que 30 centímetros, menor que 15, que uma aplicação geralmente vai ser muito eficiente. Então, provavelmente ele vai ter um bom controle, entendeu? E vai reduzir bastante o custo para manejar essa planta daninha. Bom, aproveitando então que você comentou sobre a entre-safra, quais que são os principais entraves, então, existentes para esse manejo de plantas daninhas na entre-safra? Então, é justamente a questão climática, né? E também a escolha dos herbicidas. Porque tem herbicida que é específico para uma planta daninha e não para outra. Então, o produtor tem que entender qual que é o principal problema da sua lavoura. Então, não, aqui o problema é buva. Então, você tem que pegar um herbicida específico para buva. Ah, não, aqui é amargoso. Amargoso, graças a Deus, a gente está tendo uma maior facilidade de controle. Contudo, a gente só tem uma opção, Leonardo, para fazer o controle dessa planta daninha, que são os graminicidas. Então, se nós perdermos essa ferramenta, hoje a agricultura aqui no sudoeste goiano, em forma geral no Brasil, vai ter um pouco mais de problema no manejo. Eu tenho aqui a pergunta do Leandro, lá de Quirinópolis, que está dizendo o seguinte: bom dia, nossa luta tem sido com o capim amargoso no meio do milho. Qual o manejo para isso? Então, Leandro, muito obrigado pela pergunta. Hoje,
existem alguns milhos que vão estar entrando no mercado que vão estar propiciando uma aplicação de graminicida no milho. Contudo, a gente não pode ficar só dependente desse tipo de mecanismo de ação, né? Que é o graminicida, inibidor da CCase. Então a gente tem que adotar outras medidas antes do plantio do milho. Então o manejo do amargoso, ele começa antes do plantio da soja, tá certo? Porque a gente tem mais opções, a gente tem mais herbicidas que vão atuar no controle dessa planta daninha. Então, você começando o manejo na soja, quando for plantar o milho, a lavoura tem que estar no limpo de amargoso. Essa é a dica infalível para não ter problema, Leonardo. Tem que manejar o amargoso antes de plantar o milho. E quando plantar o milho, para não ter, né, novos fluxos, novas plantas novas na lavoura, a gente tem que aplicar um herbicida pré-emergente, que é muito importante no manejo de plantas daninhas, principalmente pensando em gramíneas no milho, né? Muito bem, um abraço então, Leandro, aí em Quirinópolis. Obrigado pela sua participação com a gente aqui no Bom Dia Produtor. Mais uma pergunta aqui, o Ricardo, que está lá na região do Rio Preto. Posso usar atrazina em qualquer semente? Você conhece isso? Então, Leonardo? Ricardo. Ricardo. Ricardo, atrazina é um herbicida específico para culturas gramíneas, né? Então, geralmente você vai utilizar no milho, no sorgo, aqui na região. Você pode usar também para milheto. Contudo, a gente tem que atentar muito ao tipo de solo que está se utilizando e à dose. Porque existem relatos, né, que o período residual da atrazina, se aplicar na entre-safra, tem que tomar cuidado com a questão na hora do plantio da soja, que pode ocorrer algum dano na soja. Então, assim, sempre atentar a dose da atrazina com o período que está aplicando, tá? Não pode aplicar atrazina perto do plantio da soja. Então, tem que ficar atento a esse produto. Excelente, muito obrigado, Ricardo. Um abraço a todos aí na região do Rio Preto. O pessoal por aí tá sempre acompanhando o programa, viu? Gratidão a todos vocês aí e uma ótima terça-feira. Vem aí o intervalo, daqui a pouco, Felipe Goulart Machado, doutor em agronomia, continua com a gente aqui nesta edição do programa. Bom, a gente segue com a nossa entrevista de hoje com o Felipe Goulart Machado, doutor em agronomia, falando sobre manejo de plantas daninhas na pós-colheita da safrinha. Deixa eu passar aqui para ver se eu encontro mais participações aqui. O Juliano, que está em Porteirão. Bom dia, Léo. Bom dia ao entrevistado de hoje. Glifosato WG, assim que fala? Glifosato WG tem funcionamento melhor e maior espectro de controle no caso de resistência do que o glifosato SC? Qual a diferença? E parabéns pelo seu trabalho. É o Juliano, que está em Porteirão, Felipe. Ô Juliano, primeiramente, bom dia, obrigado pela pergunta. Então, em relação a formulações de diferentes produtos, né? No caso do glifosato, você falou do WG, né? Que é um pó. E o glifosato comum, né? Que ele não é pó, ele é líquido. Então, geralmente, o que muda, né? Em relação ao glifosato pó e líquido? É a formulação, tá? Existem glifosatos, né? Que são feitos com sais de amônio, outros já são de sal e outros tipos de sais, né? Então, esses glifosatos, eles são basicamente o mesmo produto na planta, entendeu? Então, não necessariamente o WG vai controlar mais plantas daninhas, principalmente resistentes, porque é o mesmo produto na planta. Só muda a fonte que ele foi feito, entendeu? Então, assim, o que acontece muitas vezes que dá essa falsa impressão é que o WG, ele é mais concentrado que os outros glifosatos. Então, geralmente, você aplica 1 kg do WG e 1 litro do comum, você fala, não, o WG é melhor. Mas não é isso. É que a dose dele de concentração de ingrediente ativo é superior. E aí você acha que ele controla mais, mas não é, porque a dose dele é maior. Interessante. Um abraço para você, Juliano, e a todos aí em Porteirão. Obrigado pela participação. 9919-9690 e pelo Instagram, Bom Dia Produtor. Bom, Felipe, e caso haja infestações de plantas daninhas após a colheita da safrinha, como a buva, né?
O que pode ser feito para melhorar o manejo, por exemplo, também da invasora? Então, Leonardo, por que a gente está falando muito da buva, né? Então a gente tem que analisar o nosso contexto aqui da região. Esse ano ocorreu chuvas, né, no mês de junho. E essas chuvas, com a variação de temperatura que está tendo, temperatura baixa, temperatura alta, estimula bastante, né, o nascimento de novas sementes de buva. Então, o produtor tem que estar sempre atento, né, e tá monitorando a área para ver se tem a buva. Tem a buva, qual que é o momento ideal para controlar ela? É quando ela ainda é pequena, né, menor que 15 ou até 30 centímetros. Por quê? Porque somente uma aplicação de um herbicida específico vai ser muito eficaz para o controle dessa planta daninha. Então o produtor vai economizar muito dinheiro. Se a gente for analisar o preço do insumo hoje, né, do herbicida, ele aumentou demais. Então o produtor tem que estar mais atento e estar controlando essas plantas daninhas mais cedo para estar fazendo uma economia. Porque na hora que ele vai pôr na ponta do lápis quanto que ele gastou de herbicida, quanto que ele gastou de fungicida, ele assusta. Então, como o manejo dá para ser melhorado, né? Dá para ser beneficiado por algumas técnicas, ele tem que estar sempre utilizando. Excelente. Bom, agora 7h31. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Vamos direto ao WhatsApp para a participação de Paulo Garolo. Ele está participando com a gente aqui pelo WhatsApp. Vamos ver o que ele tem a dizer para nós. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Felipe. Bacana a entrevista, acho que é um assunto extremamente interessante. Eu queria dirigir uma pergunta para o Felipe, para ele esclarecer para o pessoal, e talvez até a quebra do paradigma, em relação a manejar ervas daninhas no pós-colheita da safrinha, quando a condição ambiental não é favorável. O que ele pensa disso, o que ele fala sobre isso, como ele pode buscar a quebra do paradigma e o incentivo do agricultor que faça sim o manejo da erva daninha no pós-colheita. Um abraço para você, Paulo Roberto Garolo. Esteve aqui com a gente no último dia 7, falando sobre desafios da biotecnologia na cultura do milho. Um grande abraço, obrigado pela parceria. E aí, como é que fica, Felipe? Primeiramente, eu quero agradecer a pergunta do Paulo. Muito interessante a pergunta do Paulo, Leonardo, porque hoje é o que a gente tem que fazer, se quebra de paradigma, né, do manejo de plantas daninhas na entre-safra. Então, no Paraná começou, né, essa ideia vem do Paraná, com manejo outonal. Apesar de não ser outono, na época que eles controlam, eles colocaram esse nome, manejo outonal de plantas daninhas. Então lá, esse sistema funciona bastante. Contudo, a condição climática lá é totalmente diferente da nossa. Enquanto aqui é seca, lá ainda corre chuvas. Um pouco mais frio, lógico, mas ainda tem chuvas. Então, a condição ambiental é muito mais favorável que a nossa. Quando a gente analisa o nosso cenário, né? E quando outros pesquisadores do sul vêm para cá, eles querem implementar essa ideologia do manejo outonal. Contudo, a gente tem um problema. Os produtores fala, mas e a condição climática para aplicar? Porque todo mundo sabe que alta temperatura e baixa umidade não controla a planta daninha. Você perde o produto. Então, analisando, né, esse contexto, por isso que eu falei no início do programa, a gente tem que aproveitar os períodos do dia que são mais frescos, com maiores umidades. Início da manhã ou até final da tarde. Por quê? Porque é uma operação que não precisa ser rápida. Você pode fazer um pedaço hoje, mais um pedaço amanhã, mais outro pedaço amanhã. Então, é uma operação que você tem tempo para estar sendo realizada. E qual que é o principal, né, paradigma, né, a ser quebrado? É justamente o produtor estar sendo utilizar essa ferramenta e analisar questão de custo. Porque quando a gente vai no custo do manejo de plantas daninhas, aí sim o produtor começa a pensar, opa, mas se eu manejar esse talhão mais cedo esse ano, será que o custo meu por hectare vai ficar mais em conta do que eu deixar tudo na época da semeadura? Então é um custo que o produtor tem que estar realizando para estar sendo feito esse manejo. E aí a gente analisando no caso da buva, né? A buva, quando é pequena, ela não tem muita reserva nas suas raízes. Então quando você aplica um herbicida, ela vai morrer, cessar o crescimento totalmente. Quando ela está grande, você faz uma aplicação, ela vai sentir bastante o herbicida, só que ela não morre.
Então você vai ter que fazer uma segunda aplicação e outra, produto extremamente eficiente. Então, além do produto ser eficiente, ele é mais caro, né? E tem que fazer 2 a 3 aplicações. Então, fica muito mais caro o manejo quando você faz com uma buva grande, né? E hoje, olha que interessante, algumas empresas, né? Elas estão desenvolvendo algumas moléculas, alguns herbicidas específicos para o uso na entre-safra. Então, as empresas começaram a entender que esse manejo na entre-safra vai ser muito importante para o controle de plantas daninhas. Interessante. Um abraço, professor, Paulo Roberto Garolo, né? Tô com um professor na cabeça, mas ele também é um grande mestre, né? Bom, deixa eu ver quem mais está participando com a gente antes do próximo intervalo. Bom dia, Elisiário, de Rio Verde. Parabenizar o Felipe pelo trabalho e informações prestados por ele e toda a sua equipe. Obrigado, Elisiário, um grande amigo nosso. Vamos te esperar lá na estação qualquer dia desses, tá bom? Mas aqui é o Rafael Cabral, de Rio Verde, também parabenizando o Leonardo e também o Felipe pelo bate-papo informativo e muito importante para o sistema produtivo. Parabéns. Obrigado, Rafael. Bom, vem aí mais um intervalo e a gente volta na sequência. Muito bem, já estamos de volta com o Bom Dia Produtor. Bom, Felipe, vamos aproveitar o nosso tempo aqui, porque já está quase no final do programa, passa muito rápido. Quais os avanços de novas tecnologias que estão auxiliando no manejo das plantas daninhas de difícil controle? Aí você responde essa, na sequência tem o professor Guilherme. Então, Leonardo, principalmente, se a gente pensar no avanço da tecnologia, hoje, a partir desse ano, né, vai ser disponibilizado no mercado algumas variedades de soja, né, que são tolerantes aos herbicidas mimetizadores da auxina. O que isso significa? Esses herbicidas, né, eles são aplicados para o controle de folha larga. Contudo, é uma tecnologia muito boa, só que tem que ser bem utilizada. Porque esses produtos, né, os mimetizadores da auxina, eles apresentam alguns problemas de volatilização, então pode ocorrer problemas de deriva, que é um outro assunto que a gente pode ser explorado mais para frente. Só que esses herbicidas atuam de forma muito eficaz em plantas de folha larga, entendeu? E também existem algumas empresas, né, que eu mencionei no bloco anterior, que estão desenvolvendo alguns produtos específicos para o controle de plantas daninhas na entre-safra. Então essas novas tecnologias vêm muito para agregar. Contudo, nada adianta, né, dessas tecnologias, né, o Paulo Garolo até explorou no programa dele, falando sobre refúgio, de questão de preservar a tecnologia, né? Então nada adianta dessas tecnologias se ela não for bem utilizada. Vamos dar o caso nos Estados Unidos, né? Essas tecnologias foram implementadas, né? Os produtores usaram muito os herbicidas e selecionaram plantas daninhas resistentes. Então eles acabaram perdendo a tecnologia. Então o Brasil já sabe o que acontece, né? A gente já sabe o que acontece, o que vai acontecer se não utilizar essas tecnologias corretamente. Contudo, é uma ferramenta a mais que pode agregar bastante ao sistema de manejo de plantas daninhas. Excelente. Vamos agora para a participação do professor Guilherme, que inclusive esteve com a gente aqui recentemente também no programa, falando sobre o Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas. Ele está dizendo: oi, Leonardo, parabéns pela temática da entrevista e a qualidade do entrevistado. O Felipe, apesar de jovem, tem muita experiência no manejo de plantas daninhas e tem contribuído com o fortalecimento de pesquisas aqui no Cerrado. Pergunte ao Felipe qual a opção que o produtor pode ter em termos de controle face a esse alto custo de glifosato e escassez de produtos. Primeiramente, quero agradecer a pergunta do Guilherme, um grande amigo meu. E pensando na pergunta do Guilherme, né, analisando quais opções de herbicidas, né, nós temos para o controle, né, dessas plantas daninhas na entre-safra, a gente tem uma ampla gama, né, de herbicidas que podem ser utilizados. Por quê? Porque o plantio da soja ainda está longe. Então você consegue utilizar produtos até com efeito residual maior que não vai prejudicar a cultura. Então é diferente, né, do manejo de dessecação da soja. Então, no caso hoje, a gente tem algumas opções que é igual um herbicida à base de atrazina, que o
o ouvinte perguntou mais cedo, com o mesotrione. Então, um herbicida que ajuda bastante no controle de plantas daninhas, que é um herbicida até novo. Tem outras opções no caso dos inibidores da Protox, né? Saflofenacil, flumioxazina, que aplicado, né, em diferentes plantas daninhas, pode ter um autocontrole e você pode ser samão do glifosato. Então, você pode deixar o glifosato para fazer para frente, né? Caso o problema de gramínea for pouco, e utilizar geralmente herbicidas de contato, né? Que controlam plantas daninhas, principalmente quando são pequenas. Então, se a planta daninha for pequena, a gente lança a mão do glifosato e dá para estar substituindo com outros herbicidas, no caso, inibidores da Protox, inibidores da LS, né? E alguns herbicidas novos que estão disponíveis no mercado. Um abraço, professor Guilherme. Obrigado pela companhia e também pela participação. Bom, Felipe, qual que é a importância das culturas de safrinha no manejo das plantas daninhas? Então, se a gente analisar, Leonardo, a cultura da safrinha é essencial para o sistema produtivo. Então, se o produtor não planta safrinha e deixa a área em pousio, essa área vai sujar demais com plantas daninhas. Então, vai haver uma alta infestação, porque a semente de planta daninha está no solo. Tem semente que pode ficar até 20 anos no solo sem germinar. Então, a semente está no solo, ela vai nascer. Quando você tem uma cultura, essa cultura vai inibir a germinação, principalmente devido à cobertura vegetal, né? Que vai evitar que a luz do sol atinja o solo e desencadeie processos germinativos de semente. Porque tem sementes, Leonardo, que elas precisam de luz para estar germinando. Então, quando você tem uma cultura, uma palhada bem estruturada, bem formada na lavoura, a sua incidência de plantas daninhas é menor. Então, a gente pensando na questão de culturas, né? O plantio consorciado de milho e braquiária, por exemplo, é uma estratégia muito boa, porque o milho já tem uma boa cobertura e a braquiária, ela vai crescer e vai competir com as outras plantas daninhas. O que acontece? Planta daninha de semente pequena igual buvo e amargoso vai ter uma baixa infestação. Então, o produtor vai economizar bastante no manejo dessas plantas daninhas. Já pensando na cultura do sorgo. O sorgo, ele produz uma substância que é a alelopática. O que é essa substância alelopática? É uma substância que interfere no crescimento e germinação de outras plantas. Então, quando você planta o sorgo, você vai reduzir o fluxo de o nascimento de novas plantas. Então, tem esse benefício também. Interessante. O seu João Valongo, contador rural, está dizendo aqui: bom dia, Leonardo, excelente tema. Vejo muito importante esse tema, principalmente na exploração do uso correto de herbicidas, de modo a não ficar restos de produto no solo, a vir a prejudicar o potencial de germinação das novas sementes. Todos nós devemos ter o cuidado do uso correto e consciente de defensivos agrícolas, Felipe. Muito obrigado, Valongo. É uma questão muito importante. A gente tem que sempre preconizar a utilizar a menor quantidade de herbicidas possíveis para o controle de plantas daninhas, né? É muito bom a gente falar de herbicida e controle, contudo a gente tem que analisar, porque a dose do produto está em bula, né? E a dose tem que ser respeitada, não pode extrapolar a dose, tem que usar a dose correta para estar sempre utilizando esses herbicidas com a máxima eficiência. E uma questão importante que o Valongo levantou é a questão da contaminação do solo com herbicidas, né? Ele tem um período que tem que ser aplicado e respeitado o plantio da soja, alguns herbicidas. Então, se o produtor aumenta demais essa dose, pode ser que esse período extrapole e gere danos maiores para a cultura sucessora, no caso a soja. Seu João Valongo, um abraço para o senhor. Para a gente finalizar, agora faltando 5 minutos, o sistema de consórcio de milho com outras culturas, como a braquiária, auxilia no controle de plantas daninhas? Então, justamente, igual eu mencionei na questão anterior, é uma ótima ferramenta, Leonardo, porque se a gente pensar num consórcio, né, de braquiária com milho, ou até a crotalária, você vai ter outra planta, né, sendo formada na área, e vai haver um cobrimento, né, vegetal do solo. E esse cobrimento vegetal vai formar uma barreira física para a semente estar emergindo, né, para estar nascendo. E essa barreira física vai agregar bastante ao controle de plantas daninhas, principalmente pensando em plantas daninhas sementes pequenas.
Então, no caso da buva, amargoso, caruru, a germinação vai ser muito baixa. Então, o controle das plantas daninhas vai ser muito beneficiado por esse consórcio. Excelente. Bom, nessa edição do Bom Dia Produtor, nós conversamos com o doutor em agronomia Felipe Goulart Machado, trazendo informações sobre o manejo de plantas daninhas na pós-colheita da safrinha. Bom, Felipe, a nossa gratidão por essa manhã juntos aqui na 96 FM, trazendo um conteúdo que agrega muito para os nossos produtores rurais. Muito obrigado, em breve espero tê-lo novamente aqui. Muito obrigado, Leonardo, pelo convite. Foi uma satisfação estar aqui participando da entrevista. E eu deixo aberto. Se você precisar, ou a gente pode estar combinando um outro assunto relacionado à ciência das plantas daninhas ou algum outro tema que você acha interessante. E até para você ir lá visitar a nossa estação ou alguém que esteja interessado também conhecer mais sobre o trabalho que nós desenvolvemos, né? É muito importante, muito satisfatório para nós. Excelente. Um abraço a todos. E o pessoal lá no Centro Agro também, obrigado pela companhia. Felipe, até a próxima. Um abraço. Obrigado. Bom, vamos finalizando por aqui essa edição do Bom Dia Produtor. A gente retorna amanhã, a partir das 7 horas da manhã, em mais uma edição ao vivo e inédita do Bom Dia Produtor. Eu volto ainda hoje com o Momento do Produtor a qualquer momento durante a nossa programação. Muito obrigado pela companhia. Desejo a você um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá.